Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos, amados, então, a palavra de Deus de hoje, que está lá no livro de Romanos. Não consigo ajeitar a câmera aqui, gente, só um pouquinho. Está lá no livro de Romanos, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículos 14, 15 e 16, do 14 ao 16. Romanos, livro de Romanos, que fala sobre a vida pelo Espírito, né? A vida guiada, da pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, amém? Vamos falar hoje, então, né, sobre o Espírito Santo ainda. Nós estamos hoje no 5º dia da campanha de oração e jejum, buscando, né, sermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Então nós já estamos falando sobre como sermos guiados. Hoje vamos falar como nós fazemos para sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Guiar da nossa parte aí, uma decisão, uma atitude, né? De ser guiado, que Deus espera de nós, não é mesmo? Amém? Então, Romanos 8, do 14 ao 16, destaca aí. Enquanto isso, nós vamos louvar. Glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nós participaremos da glória de Deus em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, glorificamos e engrandecemos o Teu nome santo, poderoso. A Ti consagramos esta live, Senhor, para Te adorar, bendizer, exaltar o Teu nome santo, pois Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Enche a nossa vida do Teu poder, da Tua glória. Que nós possamos, Pai, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Revelar, Senhor, as Tuas
os teus segredos, derramar sobre o teu povo o avivamento, derramar os dons, tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre o teu povo, para que eles sejam cheios, para que eles façam a tua obra, para que eles venham a conquistar as almas para o reino de Deus. Pai, abençoa cada vida que aqui está, curando, libertando, salvando, transformando vidas, que eles possam, Pai, abrir mãos dos seus desejos, das suas vontades, das suas paixões, em prol do Espírito Santo, para serem guiados pelo teu Espírito Santo, guiados em todo o tempo, recebendo os presentes, recebendo a graça, o favor que está no Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha proteger, guardar, libertar, socorrer aqueles que estão precisando, Pai, da tua ajuda, da ajuda do teu Espírito Santo, da ajuda de Jesus Cristo, para serem libertos dos vícios, para serem libertos do amor ao dinheiro, do amor às coisas que são deste mundo, Pai, que nos fazem muitas vezes escravos do pecado, escravos dos nossos desejos, das nossas vontades. Que nós possamos, Senhor meu Deus, receber hoje de Ti a Tua palavra, o Teu conselho para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E Te agradecemos, Pai, pelo presente que é Cristo em nossas vidas, porque Ele veio para nos libertar do poder do pecado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então lá no livro de Romanos 8, do 14 ao 16 é o que nós vamos ler. 5º dia de oração e jejum, buscando o Espírito Santo, nos esvaziando, né? Por meio do jejum, da oração, nos esvaziando dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, buscando uma análise interior daquilo que a gente precisa mudar, né? Que a gente sempre tem o que mudar, para que esvaziando, né? Nos esvaziando dos nossos desejos, das nossas paixões, como eu falei anteriormente na oração, para que nós possamos ser cheios, para que o Espírito Santo nos encha novamente da sua presença, para que nós possamos sentir ainda mais forte a presença do Espírito Santo. Vamos à palavra de Deus, então, que está no livro de Romanos 8, 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Né? O que a palavra diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. É uma graça, né? Podemos dizer que somos filhos de Deus, né? Mas nós nascemos, viemos ao mundo e não podemos dizer que somos filhos de Deus sem antes passarmos pelas águas, passarmos pelo batismo, aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador pessoal, né? É por meio de Jesus Cristo, Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, que nós recebemos essa incumbência de sermos filhos, sermos chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus são chamados a serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós temos, né, a nossa carne, que é a nossa parte humana, né, a parte e que a carne está inclinada para o pecado. Mas nós também temos o Espírito, somos corpo, alma e espírito, né? Somos uns seres tricotômicos. Então, mas os filhos de Deus são chamados a serem guiados pelo Espírito Santo, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, mas
isso que nos escraviza, né, é o pecado. É uma das coisas que escraviza o homem, porque o homem, ele é carne, né? Então a carne, ela está inclinada para o pecado, para as coisas do mundo, enquanto o espírito, a nossa parte que é espírito, ela está inclinada para as coisas de Deus. Vamos ler o que diz Romanos 8, do 6 ao 8, que diz assim: a mentalidade da carne é morte. Por quê? Porque tem um versículo da Bíblia, depois eu cito para vocês, que diz que o pecado leva à morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, a nossa carne, meus amados, nós temos que submetê-la a Deus, né? Submetê-la à palavra, submetê-la à oração, submeter ela e deixar o Espírito Santo nos guiar. E muitas pessoas, muitos de nós, né, passamos por processos no decorrer, nós viemos, nos batizamos, nos entregamos para Jesus. Então começa uma caminhada de fé, uma caminhada em que nós temos que largar o pecado, né? Largar os vícios, largar o amor ao dinheiro, o amor às diversões, aos prazeres, às pornografias. Então, passamos por um processo de libertação, por um processo onde nós precisamos abandonar o pecado, tudo aquilo que é pecado, né? E aí nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, porque ele vai nos falando aquilo que não é de Deus, aquilo que nós não podemos mais estar praticando. E a palavra, né? Quem decide andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa se alimentar da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e se submeter a Deus. Porque quem vive na carne, quem tem a mentalidade da carne, não quer se submeter a Deus, não quer fazer o que agrada a Deus. Então nós precisamos muitas coisas morrer em nós, né? Morrer as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades, né? Às vezes somos orgulhosos, somos altivos, e tudo isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie de forma que a gente vá abandonando o pecado, né? Que a gente olhe para nós e diga assim: eu sou soberbo, eu sou altivo, eu sou orgulhoso, eu tenho esse vício, eu tenho paixão pelas coisas, né, mundanas. Então eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender, me sentir triste, me entristecer de estar praticando as coisas que o Espírito Santo não quer, as coisas que não agradam a Deus. Então, todos os que se dizem filhos de Deus, né, precisam ser guiados pelo Espírito Santo. Precisa do quê? Tomar uma decisão. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero abandonar o pecado. Porque o pecado me traz morte, uma morte espiritual. Estando morto, eu não consigo ser ativar os meus dons, ativar, né, qualquer unção que eu queira. Eu preciso estar sendo guiado pelo Espírito Santo. O pecado me torna escravo. E o diabo adora, ama as coisas da carne, porque é por onde ele tem legalidade para entrar na nossa vida, para nos usar, para nos tornar escravos. Enquanto na presença do diabo, sendo levados pelas nossas paixões, pelos vícios, por todo tipo de pecado, nós somos escravos. Espírito Santo de Deus nos convida e nos guia para a liberdade, para sermos livres, né? E de que maneira nós somos livres? Quando nós deixamos o pecado, né? Nos arrependemos, confessamos e abandonamos. Começamos a nos tornar livres. Começamos a passar por libertações, por coisas, né, que nós estamos abandonando. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, como diz a palavra de Deus, como a carne é inimiga,
mas porque nós começamos a nos submeter ao Espírito Santo, ele começou a trabalhar em nós, ele começa a nos falar o que nós temos que deixar, e nós vamos buscando a santificação, né? E começamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Nós começamos a ter vida e paz, porque isso é a mentalidade do Espírito, vida e paz. E o que nos traz essa vida, essa paz? O abandono do pecado. Então, nós começamos a ser livres. Então, o Espírito Santo de Deus te convida a ter vida, te convida a ser livre, te convida a ser cheio das virtudes, dos dons, te ajuda a ser, né, livre, a ser alegria, a ter amor, a ter domínio próprio sobre as tuas vontades. O Espírito Santo nos convida a sermos livres. Então, essa palavra de hoje é isso, meus amados. Nos dá também a entender que todos nós somos filhos de Deus, que após passarmos pelas escolhas, as decisões que nós temos que fazer na vida, passando todo sempre pelos processos, né? Nós passamos por processos de libertação, decisões importantes que temos que tomar, de decidirmos sermos guiados pelo Espírito, ou então decidimos sermos guiados pela nossa carne. Porque muitos querem ter os dons, muitos querem ter revelação, muitos querem pregar com autoridade, querem orar e expulsar os demônios, querem orar e querem que as pessoas sejam curadas, mas elas ainda não se converteram totalmente dos seus pecados, dos seus desejos carnais, estão ainda na carne, não se converteram completamente. E só quando nós deixamos o Espírito Santo guiar é que nós vamos passar por processos de libertação, passar pelas renúncias, decidirmos sermos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos torna livre, nós nos esvaziamos de tudo que é carnal, de tudo que é mundano, do pecado, rejeitamos, abandonamos, e então o Espírito Santo nos enche. Então o Espírito Santo nos dá dons, o Espírito Santo nos dá revelações, e revelações, meus amados, não é só Deus me mostrou, Deus me falou. Revelações, né? O dom de discernimento, discernirmos os espíritos, o que vem de Deus, o que não é de Deus, o dom da fé, o dom da sabedoria. Tem, né, diversos dons que o Espírito Santo quer derramar sobre a nossa vida, para nós venhamos a servir a Deus, a servir os homens, a servir as pessoas, servirmos nossos irmãos com humildade, com santidade, com propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Então, a vida que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos tomar essa decisão, né? Há renúncia, sim, há sofrimento. Quem diz que não sofre, mas Cristo falou, nesse mundo tereis aflições. Por quê? Porque a intenção do inimigo é sempre nos pegar pela nossa carne, por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós amamos. Então, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque em primeiro lugar Deus na sua vida, busque abandonar o pecado, busque se santificar, busque a ter rotina de oração, ouvir a palavra, ler a palavra, praticá-la e abrir mão daquilo que é da sua carne, para que você não viva sendo escravo do diabo. Amém, amados? Amém. Que nós sejamos livres em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos chamou para sermos livres. Não esqueça que Ele pagou o preço para que hoje nós possamos ser livres. Nós somos livres, mas precisamos estar com a mentalidade do Espírito, que é vida e paz. Amém? Então a palavra diz: um espírito que escravize para novamente temer. Então nós não precisamos temer. Se nós decidirmos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos receber o Espírito Santo de Deus, e por meio dele nós nos tornamos filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Se somos filhos,
Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Então, amados, nesse mundo nós teremos aflições, passaremos por todo tipo de perseguição, porque Jesus assim aconteceu com ele. Às vezes nós recebemos dons, nós pregamos a palavra, cantamos, intercedemos, pagamos o preço porque há uma perseguição espiritual, algo que é da parte do maligno, mas nós somos herdeiros de Deus, somos chamados para herdar e também chamados para participar da glória futura, que é nós irmos com Cristo para a glória e nós nos regozijarmos e nos alegrarmos na presença dele. Então viva essa vida e paz, vida cheia dos frutos do Espírito Santo, que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, é o amor, o domínio próprio. Então que nós possamos ser livres, porque Deus nos chama para sermos livres, mas decida hoje ser guiado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome, e ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Em nome de Jesus, amém? Tá repreendido essa dor aqui, deu uma dor bem aqui na cabeça, né? Tem as setas aí que voam ao meio-dia. Sangue de Jesus tem poder. Vamos orar então, amados. Vamos orar, vamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Vamos buscar a santificação, vamos buscar uma decisão nossa de sermos cheios do Espírito Santo. Quando nós damos liberdade a Ele, Ele age em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Repreendemos em nome de Jesus toda a seta maligna, todo olho grande, toda a inveja, todo o mal que está agindo contra esta vida. Toda a oposição maligna, satânica, diabólica, todo o mal, todo o bloqueio, todo aquilo que ataca essa vida, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Palavra da verdade, palavra que nos livra, que nos liberta, que nos enche do amor que o Senhor tem por nós, Pai. Senhor, meu Deus, nos ajuda, Espírito Santo, a abandonar todas as nossas vontades, desejos, paixões, que nós estejamos dispostos a abandonar o pecado, a confessar os pecados e a abandoná-los, Pai. Os que nós conhecemos e também os que são ocultos, revela, Espírito Santo, os pecados ocultos dessa pessoa. Espírito Santo, que nós possamos nos esvaziar de tudo que é da carne, pois a mentalidade da carne nos leva à morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Obrigada, meu Deus, por nos conceder a graça de sermos chamados filhos de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Obrigada por nos libertar. Ajuda, meu Pai, aqueles que estão ainda de alguma forma estão escravos do pecado, dos vícios, do poder, do dinheiro, das drogas, do adultério, da ganância, da inveja, da maldade. Ajuda o Senhor a serem libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Seja liberto, seja curado, transformado, lavado, remido no sangue do Cordeiro.
Pai, em nome de Jesus, que eles possam se esvaziar de si mesmo, esvaziar de tudo que é da carne, de tudo que é pecado, Pai. Perdoa os pecados do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. E, Pai, eu peço o batismo com o Espírito Santo. Batiza com o fogo. Enche-os do teu Espírito Santo. Enche-os do teu poder. Que eles possam, Senhor, ser cheios de Deus no serviço na igreja, no trabalho. Que eles possam, Pai, ser uma bênção aonde eles estiverem. Que eles possam ser guiados pelo teu Espírito Santo. Receber os dons, receber as revelações, receber o discernimento da parte de Deus. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva, ativa os dons que estão adormecidos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, seja cheio, seja avivado, seja renovado no Espírito, sinta a presença do Espírito Santo, queimando todo o mal que está alojado no teu corpo, em nome de Jesus, trazendo cura, trazendo libertação, transformação, paz e vida para a sua alma, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro e peço, guarda, protege e livra do poder do pecado, das influências malignas, influências satânicas, tudo aquilo que é influenciar para os maus caminhos, levar para onde não é para ir, levar para companhias que querem levar para fazer a maldade. Repreende toda a inveja contra esta vida, repreende toda a arma forjada e preparada contra esta vida em nome de Jesus, e que todo mal caia por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja cheio, seja cheio. Amém e amém. Amém, amados? Então, fica na paz, Senhor Jesus. Não esqueça de orar, não esqueça de ler a palavra, não esqueça de meditar, e é uma decisão. Você tem que decidir ser cheio. Amém? Amém. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?